Boa noite a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, que pretende trabalhar, né, essa diferença entre injúria racial e racismo, do conceito ao processo penal. Mais um evento organizado aí pelo Comitê da Diversidade do IJB, que é o Instituto de Juristas Brasileiras, que é uma rede nacional, né, que visa fomentar aí conhecimento, networking e visibilidade para as mulheres na área jurídica. E hoje a gente trouxe uma equipe de peso para poder falar sobre esse assunto, que é muito importante, muito caro para a gente e fundamental para a nossa sociedade. Antes de passar a palavra para a nossa coordenadora do Comitê da Diversidade, eu queria cumprimentar a todos, né, e principalmente as integrantes do IJB que estão aqui hoje nos assistindo, principalmente a Mariane, nossa presidente, que também hoje está aqui, nos deu a graça de participar conosco também desse evento. Né? E eu passo a palavra para a doutora Cristina para ela apresentar esses palestrantes tão importantes que a gente conseguiu trazer aqui hoje para passar essa mensagem para vocês. Muito obrigada, doutora Camila. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos a presença de todos que despenderam um tempo importante de suas vidas para assistir o nosso evento. Quero ainda agradecer a diretoria da IJB, as pessoas e suas diretoras, as doutoras Mariane Cardoso, nossa presidente, Denise Lino, Camila Ayala, Mariana Velari e Elisa Bertila, que muito contribui para os nossos eventos. É com imensa satisfação que o Comitê da Diversidade do Instituto de Juristas Brasileiro realiza mais uma live sobre uma pauta de extrema importância. Qual a diferença entre injúria racial e o racismo? Do conceito ao processo penal. Antes de iniciarmos, vou fazer a apresentação de nossos ilustres convidados e agradecer por terem aceitado o nosso convite para compartilhar de seus singulares conhecimentos sobre a temática de hoje. Iniciarei pelas mulheres. Doutora Leivida Rocha, eu fiz um resumo do currículo de cada um. Advogada criminalista, pós-graduada em ciências criminais, graduanda em investigação forense e perícia criminal, pós-graduanda em inteligência policial, membro da diretoria do Conselho de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, presidenta da Comissão de Assuntos Carcerários, Polícia Civil e Militar, junto à subseção de Santa Luzia da OAB, e professora de Direito Penal. Doutora Marolinta Dutra, defensora pública, dotada na Defensoria do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, especialista em assistência jurídica, presidente do Conselho Consultivo da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas de Minas Gerais. Dr. Rômulo Che Guevara Gandhi Costa Pereira, promotor público do Estado de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Constitucional e conquistou o 4º lugar no concurso público de promotor de justiça do meu estado, do Rio Grande do Sul. Parabéns, doutor. Bem, antes de passar a palavra aos nossos convidados, farei um breve comentário e alguns questionamentos sobre o tema. Embora passado mais de um século desde a abolição da escravatura, a legislação brasileira é inócua para fazer apagar o horror e a crueldade da diáspora africana que perdurou por 400 anos no território brasileiro. Pouco mudou em relação à situação do negro na sociedade. O combate ao racismo ainda é um desafio para o Estado e as entidades não governamentais. O Brasil ainda possui uma cultura muito forte de estereótipos. E o que vemos na atualidade, sendo noticiado pela imprensa no país, é o impacto negativo da escravização e da colonização que resultou em diversas consequências para a população afro-brasileira. Em que pese a existência da Lei 12.288, de 20 de junho de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, assegurando à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades e direitos, tal diploma não é suficiente para eliminar um racismo estrutural que é regra e não exceção no âmbito de uma sociedade racista. Silvio Almeida preconiza em suas obras que
As relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as práticas sociais corriqueiras, entre as quais o racismo, na forma de violência explícita ou de microagressões, piadas, silenciamento, isolamento, etc. Enfim, sem nada fazer, toda a instituição irá tornar-se uma correia de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. Diante disso, a live de hoje irá tratar sobre dois institutos, injúria racial e racismo. Passo a palavra aos nossos ilustres convidados a partir dos seguintes questionamentos. Quais as diferenças entre injúria racial e racismo? E quais os exemplos práticos desses dois institutos? Pelo fato da questão racial ser algo que atinge um coletivo comum, vocês acham que o Instituto da Injúria Racial é uma forma de atenuar ou desabonar o racismo? E qual a solução jurídica que o advogado ou defensor público deve adotar para que seja garantida a punibilidade do réu? O promotor pode revisar o crime de injúria racial quando ele percebe que agravantes em relação ao crime de racismo foram ignorados? Doutor Rômulo, passo a palavra. Boa noite, doutor Rômulo. Boa noite, doutora Cristina. Prazer, está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem. Ótimo. É um prazer estar atualmente aqui em Aimorés, poder representar aqui o leste de Minas, divisa com o Espírito Santo. Um prazer estar participando hoje desse evento, dessa live, para contribuir com essa luta que é nossa de cada dia. E quando eu digo nossa, é minha também, porque ser promotor e ser preto é difícil. Então, é uma luta diária para ultrapassar esse preconceito que a gente sofre como sendo uma pessoa não qualificada ou pelo que as pessoas consideram como não sendo qualificada. Pois bem, vou me concentrar nos questionamentos exatamente pelo fato de serem muito provocantes, né? por convidarem realmente ao debate. O primeiro ponto, o primeiro questionamento, as diferenças entre a injúria racial e o racismo. E quais exemplos práticos desses dois institutos? Bem, as diferenças a gente pode colocar, posso dizer que podem ser colocadas num quadro. Enquanto a injúria racial ela está prevista no Código Penal, o racismo, como a gente conhece, está previsto numa lei específica, que é a Lei 7716. Há diferenças também procedimentais. A ação penal pelo crime de injúria racial, que é previsto no Código Penal, ele é condicionado à representação. Ou seja, a vítima tem que ir lá na delegacia, tem que ir no âmbito do procedimento investigatório criminal, que é do Ministério Público, tem que ir no âmbito dessa apuração representar. Ou seja, dizer que quer que sejam tomadas providências em desfavor de quem quer que seja que tenha sido o autor daquela conduta de injúria racial. Sem essa representação, a ação penal pelo Ministério Público não pode ser deflagrada. E nem sequer a investigação pode continuar. Ou seja, é uma condição de procedibilidade, de continuar-se a investigar. Já o crime de racismo, nas condutas previstas na Lei 7.716, a ação penal, nessa hipótese, ela é incondicionada. Ou seja, o promotor de justiça, o delegado de polícia tem que investigar independentemente da vítima querer ou não, representar ou não. Então, é uma conduta que, por ofender bem jurídico, que é considerado muito mais relevante, que é a dignidade da pessoa humana, que é a proteção prevista na própria Constituição Federal, então, há uma necessidade de atuação independentemente da vítima querer que haja apuração. Muitas vezes a vítima não quer que se continue ou que se investigue, porque já sofreu demais, já está traumatizada, mas independentemente disso, no caso dos crimes da Lei 7716, há a necessidade de apuração e há a necessidade independente da vontade da pessoa, por isso que é incondicionada. Há também as diferenças de natureza quanto à inafiançabilidade, enquanto os crimes previstos na lei de racismo são inafiançáveis, ou seja, não estão sujeitas à fiança,
ao pagamento de fiança para ser concedida a liberdade provisória pelo magistrado, os crimes da injúria racial, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, já prevê a possibilidade, ou a possibilidade, de ser concedida a liberdade provisória com fiança, ou seja, é afiançada. Além disso, há uma diferença quanto à possibilidade de persecução penal. Enquanto os crimes da lei de racismo são imprescritíveis, ou seja, ainda que se passe 20, 30 anos da sua ocorrência, ainda assim é possível que o Estado investigue, apure e puna os crimes do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, prescrevem no lapso previsto no próprio Código Penal, que está lá no artigo 109 do Código Penal, salvo engano, 8 anos, já que é de 1 a 3 anos, então o lapso seria de 8 anos, salvo engano. Então, há essas diferenças que são diferenças correntes, mas a diferença que eu acredito que seja mais importante, mais efetiva nesse momento, seja tentar, na prática, diferenciar uma conduta da outra. O que é injúria e o que é racismo? Bem, na visão do Ministério Público, o primeiro ponto e o ponto mais relevante diz respeito exatamente ao dolo. E o que é o dolo? O dolo é o objetivo, o intuito daquele que pratica aquela conduta. Pessoal, se eventualmente vocês, se o meu microfone, a internet falhar, vocês falem aqui no chat, vou abrir no chat e já estou vendo aqui e interrompo na mesma hora. Mas o que é mais importante? Definir o dolo. E o que é o dolo? O dolo é um dos elementos para constituir o fato típico. E o que é o fato típico? É o primeiro elemento do conceito analítico de crime. Então, quando eu vou para o conceito analítico de crime, eu digo que o crime é o quê? O fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, eu tenho uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, prevista na lei, ou seja, típica, e cujo autor cometeu, ou seja, há um nexo causal entre aquilo que foi feito, uma ação ou omissão, e aquilo que se causou um resultado no mundo dos fatos, que nem sempre esse resultado vai ser um resultado material, pode ser um resultado formal, que é a consequência prevista na lei. Então, a presença desses requisitos é essencial para se definir o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. E dentro do fato típico está a conduta dolosa ou culposa. E no caso tanto do crime de racismo quanto de injúria racial, há uma conduta dolosa. Não existe crime culposo nesses casos, nesses crimes. Então, necessariamente, há dolo. E aí que é o ponto, pessoal. O dolo é que vai diferenciar se é injúria, se é racismo. Se o meu dolo, o meu objetivo, quando eu cometo a conduta de injúria racial, é ofender, meu objetivo é ofender a dignidade de outro, é ofender a honra subjetiva, que é o bem jurídico protegido pelo artigo 140, parágrafo 3º. Se o meu objetivo é ofender a pessoa, eu cometo o crime de injúria racial. Entretanto, se o objetivo do autor do fato é discriminar, segregar, no sentido de afastar aquela pessoa do meio, ou tirar, segregar, afastar da comunidade, ou em razão da condição pessoal daquela pessoa, seja raça, seja sexo, agora quando tem definição do próprio STF que se aplica à lei de racismo, seja sexo, seja a condição de procedência nacional, de origem. Então, se o meu objetivo é, em razão daquilo que eu falo ou faço, eu segrego ou discrimino, meu objetivo é esse, meu dolo é esse, então eu cometo o crime de racismo. Na prática, pessoal, como eu posso entrar na cabeça de outrem e dizer qual é o objetivo daquela pessoa? É praticamente inviável. Mas são os elementos, as circunstâncias fáticas da ocorrência, do fato, que vão delimitar se aquela pessoa teve o dolo de injuriar ou teve o dolo de segregar. Então, é preciso que, quanto mais você detalha as circunstâncias lá na investigação, lá na apuração, desde o registro do boletim de ocorrências, há uma necessidade de descrever ipsis o que aconteceu. As palavras que foram descritas, as circunstâncias fáticas que precederam, que foram posteriores, que vão delimitar se o objetivo daquela pessoa, aquele autor do fato, foi efetivamente segregar. E se houve a segregação, se eu chamo, por exemplo, isso é bastante conhecido, se eu chamo outra pessoa de macaco, ou ela ser negra, eu não estou querendo segregar, não estou querendo discriminar.
eu estou injuriando a pessoa, estou ofendendo a honra dela. Então, isso não é racismo. Aquelas manifestações no campo, chamando de macaco, ou dizendo que a pessoa, por ser negra, confundia é um ladrão. Isso não é racismo, isso é injúria racial. E isso fica bem claro com as palavras, com os gestos que são praticados. Agora, se eu digo isso, você não vai entrar aqui no meu estabelecimento. Como você é, olha, do jeito que você é, você não pode entrar aqui, não. Como assim? Como eu sou? Você é mais escuro e tal, você não vai poder frequentar o meu clube, não vai frequentar o meu restaurante, não vai poder frequentar a minha escola, não vai poder trabalhar comigo. Tudo isso é segregar, tudo isso é discriminar. E todas essas condutas são expressamente previstas na Lei 7716. A pergunta que o Frederico fez, então racismo pressupõe exclusão? Não, não é exclusão, é segregação. Por quê? Porque eu tenho uma conduta lá no artigo 20 da Lei 7716, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação. A pessoa, ao fazer essa conduta, ela não está excluindo, mas ela está segregando em razão da condição pessoal dela. Então, pessoal, mas numa mesma situação, o cara foi chamado, esse macaco não vai poder trabalhar aqui comigo. Numa mesma situação está acontecendo injúria e está acontecendo racismo. Aí é diferente. Eu não vou entrar no táxi desse negro. Isso é segregação. Isso é discriminação. Então, eu cometo ao mesmo tempo a injúria e cometo ao mesmo tempo o racismo. E qual que prevalece? O racismo, por ser mais grave. Então, há uma absorção do racismo, a absorção da injúria pelo racismo. Então, são situações que precisam ser bem delimitadas para não se criar uma confusão prática. Cabe a quem está relatando, a quem está falando, a vítima e as testemunhas, descreverem efetivamente da melhor forma possível isso. E aí eu vejo uma situação concreta, fática, que está incluída nessa questão da diferença. Doutor, mas o racismo é mais grave porque também é inafiançável. Então, a pessoa deveria ficar preso. Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Por quê? Porque quando foi previsto lá a inafiançabilidade, a liberdade provisória, a única liberdade provisória que era prevista, processualmente falando, era a liberdade com o pagamento da fiança. Então, hoje, há possibilidade de liberdade de concessão de liberdade provisória, tanto com fiança quanto sem fiança. É um dos paradoxos, um dos problemas da nossa legislação. Aquele que comete racismo, ele pode não receber fiança, nem pode ser liberado, mediante pagamento de fiança. Mas, eventualmente, ele pode ser liberado sem fiança. Olha o paradoxo. Então, a pessoa comete uma conduta mais grave e pode ser liberada, sem pagamento de fiança. Mas vocês têm que entender essa previsão de acordo com o que era previsto na Constituição de 88, de que a única liberdade que era prevista era a confiança. Então, à época, era grave dizer que era inafiançável. Hoje, não. Hoje se pratica um homicídio, que é um crime hediondo, e pode ser concedido liberdade provisória sem fiança. Embora não se pague a fiança, porque a lei dos crimes hediondos não prevê a possibilidade de colocar fiança, a pessoa pode ser liberada sem fiança. E basta o quê? Basta preencher os requisitos do 323 do CPP, que é não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, além da própria previsão do 313 de que a pena tem que ser maior que 4 anos. Então, veja, a pena máxima tem que ser maior que 4 anos. Nem mesmo a previsão do artigo 20 da Lei 713, que prevê reclusão de 1 a 3 anos, que é racismo, não necessariamente colocaria o acusado dentro dos requisitos para prisão preventiva, porque a pena máxima é de 3 anos, não é maior que 4 anos, e esse é um dos requisitos do CPP. Mas não é porque não se quer manter preso, mas é porque a lei não prevê a possibilidade. Lógico, se houver um concurso de crimes, além do racismo e outros crimes, há sim possibilidade. Mas nesse caso específico, não. Não há. Se for um crime isolado, não há essa possibilidade. Então, é preciso também haver um tipo de movimento para que a legislação seja modificada, porque, infelizmente, há essa inviabilidade por conta dessa situação fática, da pena máxima impossibilitar a prisão preventiva. E eu vejo um ponto interessante. Se vocês forem analisar o projeto de lei, que é o 1240 de 95, que culminou
na inserção do artigo 140, parágrafo 3º, no Código de Processo Penal, ele, inicialmente, ele previa a figura da injúria, injúria discriminatória, pela condição da raça, da etnia, ela era uma previsão lá para a Lei 7716, ou seja, iria ser incluído na Lei 7716. Mas se vocês forem procurar lá no site da Câmara, houve uma alteração para incluir apenas o artigo 20, na Lei 7716, e a injúria racial ir lá para o Código Penal. Então, se você, já respondendo a segunda pergunta, a injúria racial seria uma forma de atenuar? Não vejo dessa forma. Eu vejo no sentido de que a injúria racial é uma forma de racismo. É uma forma de racismo, porque o objetivo inicial do legislador era incluir na lei de racismo. Houve apenas uma modificação legislativa para incluir no Código Penal. Eu estou atingindo meus 15 minutos aqui, vou apenas concluir logo os questionamentos, mas, de antemão, a injúria racial não é uma forma, não vejo como uma forma de desabonar. Pelo contrário, o objetivo do legislador, quando fez o artigo 140, parágrafo 3º, era justamente aumentar a punibilidade e criar mais uma figura de racismo dentro da injúria, dentro do crime de injúria lá no Código Penal. Entretanto, adotou-se uma interpretação que é, a meu ver, equivocada, já que a injúria racial é uma espécie de racismo que deveria estar na Lei 7716 e não foi incluída por mero capricho dos legisladores na hora da discussão. Então, não vejo como uma forma de desabonar, mas também uma espécie de racismo. E, por fim, que eu acredito que seja relevante, o promotor de justiça pode revisar o crime de injúria racial quando ele percebe que agravantes foram ignoradas? Sim, ainda que o delegado de polícia enquadre lá no inquérito policial, no ato de prisão em flagrante, como injúria racial, o promotor de justiça não está vinculado a essa conclusão. Ao final, se houver o relatório pelo indiciamento pela injúria, o promotor de justiça ele pode sim, de acordo com a circunstância fática, promover a denúncia por racismo. Então, não há necessariamente uma vinculação entre a conclusão da investigação e aquilo que o promotor de justiça vai denunciar. Beleza? Se houver mais esclarecimentos, posteriormente houver alguma indagação, eu posso responder com todo prazer. Passo a palavra agora para a Camila, para a doutora Cristina, para repassar as demais palestrantes. Um abraço. Doutora Cristina está sem áudio. Ai, agora deu. Está ouvindo agora? Sim. Tá, desculpa. Excelente, doutor, a sua exposição, mas durante o caminho aí, acho que nós vamos ter muitas perguntas ainda. Agora, para dar continuidade, eu passo a palavra à doutora Marolinda, uma da nossa defensora pública, que vai responder aos nossos questionamentos e expor o entendimento dela em relação ao tema. Boa noite, doutora. Boa noite a todas e todos. Obrigada, doutora Cristina. Agradeço o convite, com muita honra para participar desse evento maravilhoso. Um evento, eu acho que raro, né? Onde que a gente tem 4 expositores, 4 participantes, pessoas negras, né? Então, para discutir um tema que nos é tão caro, né? E então eu estou muito honrada e muito agradecida. E falar depois dessa exposição brilhante aí do Dr. Rômulo, obviamente que ficou muito difícil, mas eu vou tentar apenas complementar, né, alguns pontos, porque o tempo realmente é muito curto, e então esgotar o tema realmente é muito complicado. E a gente vai deixar para as perguntas finais aí, se for possível tirar as dúvidas, né? Mas antes de entrar nos questionamentos em si, eu queria trazer uma reflexão que é também uma provocação e uma justificativa, né? Porque eu, como defensora pública na área criminal há 22 anos, sou uma defensora do desencarceramento, sou antipunitivista, e
E a minha provocação é para que a gente possa pensar no racismo como uma forma de opressão histórica e colocar neste pensamento um olhar bem mais amplo para que o racismo seja colocado junto com outras formas de opressão, que essas outras formas também reproduzem o racismo. E, atualmente, a forma principal de violência estatal é o encarceramento em massa de pretos e pobres, né? Então, a gente sabe que a população carcerária no Brasil é feita fundamentalmente por pessoas negras, né? E aqui a gente vê que a luta antirracista ela tem que ser aliada à luta antipunitivista, né? No sentido de reconhecer que o sistema penal ele é direcionado à dominação de classe e raça. O sistema penal, estruturalmente fundado, ele é discriminatório. Então, é nesse ponto que eu proponho essa reflexão. A ineficácia do sistema penal como proteção de bens jurídicos, né? Dos bens jurídicos mais importantes da nossa sociedade, ela deve ser debatida antes de qualquer discussão de recrudescimento penal, tá? De qualquer discussão de aumento de pena, de o que fazer para punir mais, né? Porque a gente sabe que essa punição ela é direcionada às classes mais pobres da nossa sociedade e ela tem cor também, né? Ela é direcionada aos pretos. E o próprio Silvio Almeida, que foi citado brilhantemente aí pela Cristina, ele diz que ele faz uma espécie até de brincadeira com isso, que o direito penal é o principal exemplo de que a humanidade não deu certo, a necessidade de punir os nossos iguais, né? Então, é preciso, e é uma questão que eu venho colocar aqui antes, que a gente encontre alternativas ao direito penal, né? É preciso que a gente encontre alternativas que, ao mesmo tempo, responsabilize o autor, o agente racista, né? E, ao mesmo tempo, a gente possa também reparar a dor da vítima, porque o nosso sistema penal, atualmente, ele não se importa com a vítima, né? Ele é muito focado na punição do agressor, né? E a vítima não tem qualquer reparação no sistema penal, né? Falando de sistema penal. Então, eu realmente creio que o combate ao racismo ele passa por políticas públicas afirmativas, né? Por uma educação em direitos e, principalmente, pela inclusão, né, do negro na sociedade de consumo, a inclusão do negro em universidades, né, e em cargos políticos. Então, é a partir daí que eu acredito que a gente vai conseguir efetivamente o combate ao racismo. Mas já passando aqui para a questão das diferenças, né, da injúria racial para o crime de injúria racial para o crime de racismo, duas questões que eu acho importantes complementar, né, na fala do Dr. Rômulo. Um é que em 2015 foi julgado no STJ um agravo regimental num recurso especial
que reconheceu que o crime de injúria racial também é imprescritível e inafiançável. E é interessante que esse processo foi um processo do Paulo Henrique Amorim contra aliás, o contrário, né? Do Heraldo Pereira, que é um repórter negro da Rede Globo, contra o Paulo Henrique Amorim, né? Que todo mundo conhece, que é também um jornalista branco. E por que nessa ação? Porque nessa ação foi reconhecido, lá no final dela, que havia prescrito a ação penal, né? O direito do Estado punir o Paulo Henrique Amorim. Então, o STJ, na época, reconheceu que não, que a injúria racial é um dos crimes equiparados ao racismo e, por isso, também é imprescritível e inafiançável. E isso foi confirmado somente em 2018, há 2 anos atrás, pelo STF, né? Num recurso extraordinário que reconheceu a injúria racial como crime imprescritível e inafiançável e, portanto, aí, nesse ponto, comparado ao racismo, né? E a ação penal do crime de injúria, ao contrário das outras formas de injúria, que necessita de uma queixa-crime, que é uma ação penal de iniciativa privada, precisa de que a parte, né, faça uma petição ao Poder Judiciário para que o agressor seja processado. A injúria racial, não. A injúria racial ela é ação pública condicionada à representação. Então, nesse ponto, é importantíssimo a gente perceber a diferença da imprescritibilidade, ou seja, que diz respeito ao processo, a pessoa a qualquer tempo, o quanto tempo que dure o processo, ela vai ser no final. Se ela for condenada, ela vai ter que cumprir, né, a pena. Se a pena transitada em julgado, ela vai ter que cumprir a pena. Então, ela é imprescritível, que diz respeito ao tempo do processo. Mas o direito de ação, ele continua sendo de 6 meses. Então, a injúria racial, ela depende de representação ao Ministério Público, né? Do ofendido, ele tem que ir lá e dizer que quer processar aquela pessoa. Então, esse direito de ação, ele decai em 6 meses, né? Então, a gente tem que observar isso. A injúria racial é imprescritível, diz respeito ao tempo do processo, né? Mas a representação ela tem que ser feita no prazo de 6 meses, a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento da ofensa, tá certo? Uma outra parte importante que eu gostaria de colocar para vocês é que o racismo, a doutrina diz que a injúria ofende uma pessoa e o racismo ele segrega uma raça, né? Um grupo de pessoas. Então, essa é uma das principais diferenças que a doutrina coloca entre injúria racial e racismo. Então, o racismo tem como objetivo principal punir a segregação, punir aquele sentimento de superioridade de uma raça sobre outra, né? Então, esse tratamento desigual e, às vezes, violento que caracteriza o racismo é exatamente aquele sentimento que dá a um grupo de pessoas que acredita, esse grupo de pessoas tem uma falsa crença na superioridade do branco sobre o negro. Então, basicamente, é esse o crime de racismo. É a crença na superioridade de brancos sobre pretos. Não existe racismo reverso. Então, por isso que eu digo,
é a crença na superioridade do branco sobre o negro. Então, até que ponto a gente pode raciocinar aqui que eu xingar uma pessoa de macaco, ou dizer preta fedida, ou dizer, como no caso do Paulo Henrique Amorim, você é um negro de alma branca, até que ponto eu estou querendo atingir só aquela pessoa e não uma coletividade de negros? Até que ponto eu não estou querendo diminuir esta pessoa e todos aqueles que fazem parte dessa raça, né? Então, esta é uma provocação que eu faço e é bem interessante, é um livro que eu vou indicar para vocês, acho que eu já estou chegando também aí no final. O Adilson Moreira, ele tem um livro que chama Racismo Recreativo. Uhum. E ele diz que o humor é muitas vezes utilizado com esse fim de injuriar, com esse fim de segregar, escondido atrás de uma brincadeira, escondido atrás de um humor. E a justificativa para a maioria dessas pessoas que usam o racismo recreativo é exatamente: ah, mas é só uma brincadeira. Olha aqui, eu chamei ele de macaco numa situação de festa, de zoação ali. O que é isso? Eu não sou racista, eu tenho um amigo preto, eu tenho um conhecido, um amigão meu aqui do peito que é preto, eu não sou racista. Então, esconde, né, aquela intenção de segregação, de ofensa, atrás de uma brincadeira. E hoje, com internet, com redes sociais, a gente vê isso demais. Ah, não, mas era só humor, você está fazendo... Você dizer que isso é racismo é censura, porque agora a gente não pode brincar mais com nada. Não, não pode, não. Não pode brincar mais, não. Né? Se antes não era permitido, mas era tolerado, hoje não é tolerado. Nós não vamos tolerar o racismo recreativo, né? Seja ele em forma de injúria racial, seja ele em forma, né, do crime de racismo que segrega e que diminui as pessoas pretas. Tá certo? Como é que está meu tempo aí, Camila? Mas minutinhos. Basicamente isso. Acho que o cuidado que se tem que ter, né, hoje os advogados, eles, no crime de injúria racial, ele vai atuar como assistente da acusação, né? E só um último ponto que eu quero colocar. Eu tenho 22 anos de defensoria criminal e nunca peguei um crime de racismo no processo. E muito poucos de injúria racial, né? E aí vem esse recorte da defensoria pública que lida com pessoas hipossuficientes, com pobres, né? Então, a gente viu aí um processo de 2 jornalistas famosos, certamente muito bem remunerados, que foi até o STJ. Até que ponto as pessoas pretas, pobres, estão tolerando os crimes de injúria e de racismo sem recorrerem à justiça? Por quê? Porque elas não acreditam na justiça? Porque a justiça, quando vai nas comunidades, né, ela é o braço violento do Estado. Né? O Estado, quando está presente na comunidade, não é para ações afirmativas e para questões sociais. O Estado, quando está presente nas comunidades, ele está presente como Estado penal, como Estado policial. Então, quando é que essas pessoas pretas e pobres vão acreditar que um dia a justiça
vai atuar em favor delas como vítimas de racismo, né? Então, por isso que eu falo, o racismo, ele se combate com políticas afirmativas, com conscientização, né? Com educação em direitos, para que a população realmente saiba, primeiro, que está sofrendo racismo, né? E segundo, que ela pode ir à justiça para reclamar os seus direitos. Era isso. Estou aberta às perguntas. O microfone está aberto? Estão me ouvindo? Estamos, Cris, pode continuar. Bom, excelente explanação. Essa dúvida, todas essas dúvidas que foram levantadas é o que a população negra mais fala. Os dois foram brilhantes e é exatamente isso que a gente quer, o esclarecimento. Agora, é importante também colocar que a população pobre, doutora, negra, está em maioria e lhes falta informação, justamente. Colocou um ponto importantíssimo, porque ela vê a polícia como opressora ainda. Mas vou deixar isso para o final, essa observação. Vou passar agora a palavra à doutora Leivida, como advogada criminalista, e vai passar para nós as suas experiências. E boa noite, doutora. Boa noite a todos. É um prazer poder participar desse evento. E o que eu queria dizer é o seguinte, diante, né, das palavras aí dos colegas, da belíssima explanação, eu entendo que a diversidade humana, ela, na verdade, ela é uma riqueza e não um defeito. Só que o que nós conseguimos acompanhar através da evolução da nossa legislação é que, desde o ano de 1951, através da pessoa de Afonso Arinos, um esplendoroso jurista brasileiro, membro da Academia de Letras, político, professor, é que houve essa necessidade, né, de se fazer prevalecer o cumprimento das normas e o respeito às pessoas. Então, Afonso Arinos, através da lei, né, 1390 de 51, ele vem trazendo pela primeira vez para dentro do nosso ordenamento jurídico a questão da proibição da discriminação racial no Brasil. Evidentemente que foi uma lei que evoluiu, né, uma grande evolução para o tempo de sua criação, mas que veio também acompanhada de algumas críticas. Uma dessas críticas seria principalmente que essa lei de proteção à não discriminação, ela só abrangia âmbitos públicos. Então, o que se questiona em âmbitos públicos, não pode haver o racismo, não pode haver a injúria racial. Em âmbito privado, isso pode acontecer? E uma outra coisa que tem que ser levado em consideração é que, para que fosse configurado o crime de racismo, era necessário que a pessoa conseguisse uma testemunha daquele fato que tinha ocorrido com ela. E ela precisaria ainda expressar, né, a sua vontade ali de querer ver a justiça acontecer em seu favor. Então, o tempo foi passando, as leis foram evoluindo, né? E aí, o que nós temos hoje é que o racismo, ele não pode fazer parte da nossa cultura. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, nós temos aí uma legislação própria que vai tratar do crime de injúria racial, né? Que vai ser através do
nosso Código Penal, né, no artigo 140, no 140 do Código Penal, e nós vamos ter uma lei própria que vai tratar aí da questão do racismo. Então, já foi bem explanada aí pelos colegas a questão dessa diferença, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas confundem uma figura jurídica com a outra. Então, eu vejo, na verdade, o racismo como uma ação de discriminação com relação a todo um grupo social, seja por causa da sua raça, da etnia, da cor, da religião, ou até mesmo da origem dessa pessoa. Já quando a gente fala em injúria racial, é uma ofensa que ela é feita a uma determinada pessoa e com referência, fazendo uma referência à sua raça, ou à cor, ou à religião. Então, enquanto que a gente tem o racismo atingindo um grande grupo, nós temos a injúria atingindo uma honra pessoal ali de um determinado indivíduo. No racismo, a Constituição, ao trazer, né, a proibição do mesmo e trazer a figura de ser imprescritível, a Constituição quis fazer o quê? Ela quis preservar a dignidade da pessoa humana. Porque quando a gente está falando de injúria racial, a gente está falando de uma honra que é subjetiva, que é inerente a cada indivíduo que sofreu aquela injúria de forma particular. Então, no racismo, a gente percebe que o número de vítimas que a gente tem, muitas vezes ele é indeterminado, porque atinge toda uma raça, toda uma coletividade. E na injúria, esse número de vítimas, ele já é um número determinado, né? O que a gente percebe é que o poder judiciário, ao contrário do que deveria ser, não é acessível a todos aqueles que precisam da sua proteção e da sua guarda. Muitas pessoas sofrem uma injúria racial sem sequer saberem que estão sofrendo. Porque a população, infelizmente, está tão acostumada a ser maltratada que ela entende as questões de injúria ou até mesmo de racismo como algo normal. E o que a gente tem que entender é que isso não pode ser permitido. Olha quantas gerações que nós já temos aí de leis tentando proteger o preto de preconceito. Então, enquanto esse mesmo preto não resolver colocar em prática aquilo que o legislador trouxe para ele, isso vai ir se perdurando ao longo dos anos. Certo? E o que me preocupa é o seguinte, porque quando a gente fala de racismo, nós temos aí uma ação que ela é pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público, o delegado de polícia, eles têm o dever de agir ao tomar ciência do fato. Mas quando a gente está falando de injúria racial, é uma ação pública que é condicionada à representação. Então, se aquele preto, se aquela pessoa, seja de qualquer raça, porque quando a gente fala em injúria racial, a gente pensa só no preto. Mas a injúria racial também, as colocações que são feitas com relação à pessoa de pele branca, com relação ao índio, com relação ao africano. E isso é que me preocupa, porque se essa injúria racial ela é condicionada à representação, e se nós temos uma população que está acostumada com essa forma de maus tratos, como é que a gente vai conseguir punir isso? A lei, ela dá voz ao indivíduo, ela dá força ao indivíduo, ela dá garantias ao indivíduo.
mas é preciso que ele mesmo queira assumir para si a responsabilidade de soltar essa voz, a responsabilidade de fazer com que essa norma seja aplicada. São vários os fatos que a gente vê aí no dia a dia ocorrendo com relação à discriminação. Essa discriminação, gente, ela pode acontecer, inclusive, no local de trabalho. E aí, quando ela vem no local de trabalho, e pode ser muitas vezes de forma velada, é que o advogado, ele tem sim a dificuldade de provar, inclusive, que aquele fato aconteceu. Porque o ser humano, ele é tão alheio ao problema do outro, que muitas vezes a pessoa viu o fato acontecendo, mas ela prefere não se intrometer, ela prefere não se expor. E aí gera essa dificuldade para colecionar essas provas que serão utilizadas. Então, nós temos muita dificuldade de dar continuidade, e talvez seja por isso, inclusive, que a doutora Mara, né, relatou aí nunca ter chegado ao seu alcance uma ação em que ela pudesse atuar a respeito de racismo. Então, o que eu acho que a gente precisa é de uma conscientização maior da sociedade. E essa conscientização, ela tem que vir lá desde aquela criança que está ali com 1 ou 2 anos de idade crescendo. Dando exemplo do preto, o preto, ele tem que se sentir e tem que saber que ele é grande, que ele é muito, independentemente daquilo que as pessoas pensam. O branco tem que se sentir muito, tem que se sentir grande, independentemente do que o outro pensa. Então, eu acredito que hoje, infelizmente, nós temos que tratar de uma matéria como essa, porque o ser humano não aprendeu a se respeitar. Porque, na verdade, se a gente analisar uma lei que vai falar de racismo, uma lei que vai tratar de injúria, essas leis nem deveriam existir se as pessoas conseguissem se respeitar. O doutor Rômulo, ele falou da dificuldade, né, em ser preto e ser promotor. Sendo promotor, existe essa dificuldade. Imagina, sendo uma pessoa que exerce uma atividade laborativa que a expõe de uma maneira diferenciada, porque eu acredito que toda profissão acaba por nos expor de alguma maneira. Então, se um promotor de justiça consegue sentir isso, se um advogado consegue sentir, um médico, um dentista, imagina aquela pessoa que não tem uma instrução, que não teve uma oportunidade de se aconchegar ali dentro daquele conteúdo jurídico, como é que ela vai conseguir pôr isso em prática? Como que uma empregada doméstica que sofre um preconceito desse, sabendo que ela tem lá, às vezes, 5, 6 filhos para criar, e ela sofre um tipo de preconceito, né? Na verdade, a gente não pode nem chamar de preconceito, né? Porque o preconceito é diferente de discriminação. E a gente também tem que saber separar, né, uma questão da outra. Porque o preconceito, ela é uma opinião que a gente tem em relação a uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas. Agora, quando a gente fala de discriminação, a gente sai da figura, da esfera de crença, de pensamento, e a gente passa para a figura da ação, que é onde a gente já tem aí a figura tipificada, né, como delito. Então, eu fico pensando, a empregada doméstica tem lá 5, 6 filhos para criar.
sabe que depende daquele emprego para o sustento daqueles filhos. Muitas vezes ela vai passar por discriminação e ela não vai ter a coragem de falar, porque ela sabe que ela precisa daquele emprego. E é por isso que é importante que nós saibamos que nós não podemos nos omitir. Porque aquela senhora que não teve a força, a coragem naquele momento de reagir àquele racismo que ela, porventura, tenha sofrido, ela tem que poder contar com pessoas que tiveram acesso ao ordenamento jurídico, a pessoas que vão saber diferenciar o que é racismo, do que é preconceito, do que é discriminação. E aí, quando a gente passa na rua e vê uma cena de racismo acontecendo, e aí não foi com a gente abaixa a cabeça e se omite, às vezes até com um cuidador de carro na rua, e aí a gente vê acontecendo e simplesmente, não foi comigo. Como não foi? Como não foi? Então, o que eu digo é que nós, advogados e operadores, né, e demais operadores do direito, de uma forma geral, o que a gente precisa é de não se omitir, é de ter coragem. Muitas vezes a gente tem dificuldade, até no próprio âmbito jurídico, porque você chega numa delegacia, o próprio delegado ele não sabe capitular, ele não sabe diferenciar se houve discriminação ou se houve preconceito, se houve crime de racismo ou se houve crime de injúria racial. E por que os senhores acham que isso acontece? Por que se a gente chegar numa delegacia com alguém que tenha tirado a vida de alguém, o delegado vai virar prontamente e falar assim, pode flagrar, artigo 121, e vai colocar lá todos os incisos, todas as qualificadoras, porque ele já sabe de cor. E por que para ele capitular um crime de injúria racial, ele vai ter que ir lá no Código Penal e olhar em qual artigo que está? Porque, por certo, dificilmente ele vai saber de cor. Será que nós não estamos permitindo, de alguma forma, com a nossa omissão, que isso aconteça? E aí eu me pergunto, o que nós podemos fazer para não permitir que isso aconteça? Porque eu, sozinha, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu consigo mudar aquelas pessoas que estão mais próximas de mim e fazer com que essas pessoas se transformem em multiplicadoras. E aí elas vão levando essa força, essa energia e essa coragem e essa necessidade de justiça para outras pessoas que vão também abraçando a causa e abraçando, até que se torne algo verdadeiramente grande. Não adianta nós termos uma legislação para ser aplicada se nós não temos coragem de aplicar essa legislação. Então, são esses questionamentos que eu gostaria de deixar para os senhores. Quando a gente fala de racismo, gente, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, é aquilo que a gente tem de mais caro dentro de nós, é a dignidade. E eu queria agradecer, então, a oportunidade e devolver a palavra para a doutora Cristina e deixar aí essas formas de reflexão para que todos vocês consigam ser propagadores da justiça no ambiente em que cada um aí convive. Obrigada. Tá no mudo, Cris.
Vamos nessa. Aí, agora deu. Deu agora? Deu. Desculpa mais uma vez. Eu cheguei a ficar emocionada aqui. Realmente, nós escolhemos a dedo três operadores de direito, 3 exemplares juristas. Essa última explanação da doutora Levida foi de extrema importância no que se refere à população negra carente, que tanto nós nos preocupamos diariamente. Eu participo de alguns grupos de Facebook para ouvi-los e para saber o que eles acham desses crimes, o que eles se posicionam. E é exatamente dessa forma que a doutora Levida expôs. Falta informação. Agora, fiquei bem atenta no momento que ela disse que no momento que nós multiplicarmos esses registros, no momento que nós, advogados, fizermos toda vez que formos na delegacia, o delegado estudar, e que Deus queira que caia sempre na mão do Dr. Rômulo, nossos inquéritos, nós vamos conseguir acabar com esse racismo. O racismo estrutural, ou as exigências de políticas públicas, vão acabar no momento que o racismo acabar. Aí, no momento que não se ouvir falar mais nisso. A importância desses 3 estudiosos, esses 3 palestrantes que falaram aqui para explicar as diferenças para nós, foi muito importante para que saibamos agora como agir. Doutora Camila, você queria passar para alguns questionamentos aí dos nossos participantes? Nós tivemos uma pergunta aqui, temos um tempinho, da Maria Fernanda, e aí fica em aberto para qualquer palestrante que se sentir à vontade de responder. Ela perguntou se pode haver situações de racismo entre membros de uma mesma raça e, caso sim, como eles são tratados. Podemos passar novamente para o Dr. Rômulo? Pode. Por favor. À vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, doutor. Então, primeiramente, eu não tive a oportunidade de parabenizar as minhas predecessoras, né, antecessoras, sobre a palestra que elas deram. Então, muito boa explanação. Leva a uns questionamentos que a gente tem no dia a dia. Pois bem, em relação ao questionamento da Maria Fernanda, se os membros de uma mesma raça podem cometer racismo. Primeiro, Maria Fernanda, falar em raça não é tecnicamente correto, já que todos nós somos da raça humana. Então, em tese, essa característica de chamar de racismo é apenas para diferenciar grupos que possuem características biológicas, físicas e culturais semelhantes. Então, raça é um conceito que o próprio STF já considerou que não existe, já que todos somos da mesma raça. Enquanto ao sujeito ativo, aquele que pode praticar o delito. Bem, o crime de racismo ele pode ser cometido por qualquer sujeito. Então, aquele que pratica o racismo pode ser branco, amarelo, preto, vermelho, qualquer cor. Então, não tem uma especificidade na lei. Sobretudo porque vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da legalidade estrita. Então, quando a gente vai lá para os tipos dos artigos da Lei 7716, eles não descrevem que sujeito branco praticar, induzir ou discriminar. Ele não diz isso, ele diz alguém. Então, alguém pode ser qualquer pessoa, certo? Desde que, para responder pelo delito, seja imputável. Se ele não for imputável, se for menor de 18 anos ou portador de algum transtorno, ele vai receber a medida de segurança, a medida socioeducativa, se for adolescente. Mas, se pode ser da mesma raça, claro que pode. Há algum tratamento diferente? Ao meu ver, isso é de uma reprovabilidade maior, já que um sujeito que é da mesma cor, por exemplo, ou da mesma origem, discrimina aquele que é paritário a ele. Essa análise sobre a reprovabilidade, ela vai ser feita durante a sentença se o réu for condenado. Bem, uma das perguntas, eu espero ter respondido o questionamento da melhor forma possível, mas em relação ao item 3, que eu acho que
foi um dos questionamentos da doutora Cristina, acho muito importante relatar do ponto de vista prático o que pode ser feito para ajudar a, por exemplo, o promotor de justiça que chega, ou o delegado que pega o caso, a evidenciar da melhor forma possível os olhos para a conduta que efetivamente foi praticada. Então, o que pode ser feito você como operador do direito? Você como estagiário da delegacia, você como estagiário da promotoria, você como advogado. Primeiro, tentar orientar a vítima, o seu cliente, a relatar o fato do jeito que o fato aconteceu. Uma coisa é a pessoa falar de um jeito para o delegado, para o escrivão, que destoa um pouco daquilo que ele ouviu. Então, ele ouve uma coisa, sente uma coisa e relata outra. Isso é muito importante. Por quê? Porque a denúncia, o promotor de justiça, quando for denunciar, a denúncia ela não abre espaço para falar de jurisprudência, para falar do que o STF entende, do que a doutrina entende. A denúncia, a ação penal, ela é muito objetiva. Então, eu tenho que dizer o quê? Que o autor, no dia tal, na data tal, no local tal, ele discriminou, ele induziu, ele praticou. Então, eu tenho que demonstrar da forma mais clara possível para o magistrado que vai receber a denúncia que aquilo aconteceu do jeito que eu estou falando. Então, orientar o cliente a falar da melhor forma possível. E ipsilitris. Além disso, conversa com o delegado. Hoje, o advogado pode chegar, conversa com o advogado, o que aconteceu foi isso, para tentar abrir os olhos dele, para que ele faça as perguntas corretas para o réu, para o autor do fato. As perguntas têm que ser feitas e escritas da forma como efetivamente aconteceram. Então, quando, por exemplo, o delegado vai perguntar, lógico, o advogado, o assistente da acusação, segundo o próprio Código de Processo Penal, ele não pode intervir nesse momento do inquérito policial, no momento do auto de prisão, mas ele pode começar a ser citado a circunstância como ela aconteceu. E aí, quando chegar no processo, se habilite como assistente de acusação, que no momento que é proposta a ação penal, que é recebida a denúncia, se habilite como assistente para que você possa também acompanhar o transcorrer da ação penal. Porque ainda que o promotor de justiça, olha só, ainda que o promotor de justiça entenda que se tratou ali de injúria racial e você discorda daquilo, você acha que é racismo aquilo, se habilite como assistente, acompanhe a ação penal, faça parte da instrução processual, porque na hora da instrução você que vai fazer as perguntas, então você questione, tente evidenciar e faça perguntas de forma objetiva, a não induzir as testemunhas, a não botar palavras na boca da testemunha, ou do réu, ou da vítima, para que ela fale da melhor forma possível e fique explicitado para o magistrado que aconteceu o racismo e não uma injúria racial. E aí, quando finalmente tiver, o promotor de justiça ainda assim entendeu o que é injúria racial. Eu estou vinculado a isso como assistente? Lógico que não. Então, lá na sua peça, na alegação final, já que o assistente de acusação pode fazer também a alegação final, sustente a prática do racismo. E quando for recorrer, recorra também para que seja imputado o racismo. Então, são pequenos gestos, até mesmo porque o juiz, lá ao final, não está vinculado à acusação no início, e para isso que existe a emendácio libere, né, do artigo 383 do CPP, e a mutácio libere do 384 do CPP, ele não está vinculado à acusação do promotor. Então, ele pode entender que o mesmo fato foi outro crime. Então, e aí concluir, ao final, depois da sua participação, da sua quesitação, da sua instrução, que aconteceu, de fato, o crime de racismo. Para que aumente os índices daquilo que a doutora Mara falou, que, de fato, é verdade, porque eu sou promotor de justiça desde 2019, não me recordo sequer nenhum caso de injúria racial. Atualmente, tem um caso de racismo, mas não relacionado com pessoas negras, mas sim com a questão da discriminação em razão da pessoa ser do sexo, né, homossexual. Então, é muito difícil ter esses casos. E para que a gente aumente a quantidade de casos, para que a gente tenha difusão desses casos, é preciso que a gente consiga condenações. E aí, ao lado da professora Mara, eu também entendo que a segregação, a prisão, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. E não sendo suficiente,
coloquem lá nas alegações dos senhores o pedido que é previsto na legislação, é previsto no Código de Processo Penal, da indenização à vítima. E isso pode ser feito na ação penal, ou pelo menos que seja feito o título executivo para que, eventualmente, a gente possa executar no âmbito civil e, assim, promover a indenização. Porque se tem uma coisa que pesa, é no bolso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra para os demais palestrantes. Muito obrigada, doutor. Excelente explanação em relação... Mas eu gostaria ainda de pegar o gancho, doutor, em relação a essa indenização da vítima. Até porque as pessoas, quando vão até a delegacia, elas desconhecem essa indenização. Eu não sei se acho que eu vou passar até para uma das, ou para a doutora Mara ou para a doutora Leivida, se pudessem responder em relação a essa indenização à vítima. Isso tem acontecido? Com relação à indenização, doutora Leivida, a senhora quer responder? Porque eu quero só fazer um ponto com relação ainda ao questionamento da Maria Fernanda. Pois não. Permite, então, vai ser bem rapidinho. Com relação a membros de uma mesma raça, né? Isso, ela quer saber se é possível. Então, acho que o doutor Rômulo explicou assim, brilhantemente essa questão, né, procedimental aí, né, e a matéria de direito, mas eu até brinco que eu sou uma polemizadora oficial, né, dentro da defensoria também sou assim, viu, gente? Eu sou uma polemizadora por natureza. Porque isso envolve uma outra questão. Por que uma pessoa negra vai praticar racismo contra outra pessoa negra? Por que essa pessoa ela reproduz comportamentos de pessoas brancas? Por que ela não se identifica com o irmão afrodescendente? Por quê? Eu acho que esse questionamento tem que ser feito. E é importante que as pessoas que estão nos ouvindo e que têm interesse pela temática estudem sobre colorismo. O colorismo é aquela pessoa branca, aquela pessoa preta, né? A pessoa da raça negra, de pele clara, que não se identifica como negra, porque ela entende que ela não sofre racismo, né? E aí ela vai reproduzir comportamentos de pessoas brancas, sem que a sociedade a reconheça como branca. Porque a sociedade não reconhece o preto de pele clara, né, como pessoa branca. Então, essa pessoa preta de pele clara, eu estou dando aqui um exemplo para fazer a provocação do colorismo, né? Não necessariamente pode ser um preto de pele clara, né, praticando racismo contra um preto de pele escura, né? Mas eu estou dando esse exemplo para trazer a questão do colorismo, né? Que é uma discriminação em relação ao tom da pele, e às vezes o próprio preto de pele clara, que não se identifica como preto, né, vai reproduzir comportamentos de brancos, achando que a sociedade o está aceitando porque ele tem a pele clara. E isso é um ledo engano, tá? Porque ele não vai ocupar, né, na sociedade os mesmos espaços de uma forma igualitária, da mesma forma que o branco ocupa enquanto o racismo existir, como bem disse a doutora Cristina. Então, é por isso que as pessoas
pretas, negras, afrodescendentes, de pele clara, né, que possui traços negroides, precisa se identificar como pessoa negra para que possamos combater o colorismo. Então, essa pergunta ela foi muito boa de falar um pouco do colorismo, né? Que, infelizmente, no Brasil, nessa miscigenação que a gente tem, infelizmente, as pessoas pretas de pele clara, infelizmente, ainda não se identificam como pessoas pretas. Essa pauta, né? Essa pauta realmente ela é muito importante, ela é muito extensa também, né, doutora? Se a gente pudesse... Precisamos de outro webinar para falar sobre colorismo. Porque, nossa, daí a gente consegue tirar muito assunto que daria para discutir muitas outras coisas. Eu queria só, antes da doutora Leivida responder o questionamento da Cris, avisar que muita gente indicou alguns livros aqui no chat. Então, para quem se interessar depois, dá uma passada aqui, tem bastante indicação bacana de muitos participantes. Inclusive, até indicações também dos próprios palestrantes de alguns recursos aqui também para que a gente pudesse analisar. Então, não deixem de dar uma olhada, não, para poder acompanhar depois. E eu vou passar a palavra para a doutora Leivida. Sobre colorismo, tem um texto que é curto, de fácil leitura, não é uma tese, no site Gelé 10 sobre colorismo. Acessem lá e busquem colorismo, que lá tem um texto muito interessante, bem acessível, de fácil compreensão. Ótimo. É verdade. Isso. Bem, e aí eu vou passar a palavra para a doutora Leivida responder a pergunta da Cris, e depois a gente tem mais uma pergunta que é do Frederico, e como a gente já vai, né, chegando aí ao nosso horário de encerramento, a pergunta do Frederico vai finalizar o nosso webinar, beleza? Posso passar a palavra da doutora Leivida aí agora. Então, senhores, no curso da ação penal, onde será feita a colheita de provas, né? Onde será formada a convicção do magistrado, né? Acerca da ocorrência ou não de determinado delito, fim da instrução criminal, as partes apresentam o que a gente chama de alegações finais ou memoriais escritos. Nessa fase dessas alegações finais, estando o advogado na qualidade de assistente de acusação, ele pode requerer que o magistrado indenize a vítima por meio da sentença de condenação penal. Então, nessa própria sentença vai constar um valor, o juiz pode, inclusive, valorar essa indenização nesta sentença, e aí a vítima ela passa a ter um título executivo que ela pode depois cobrar ali do condenado, da pessoa do condenado, a indenização a que a ele foi destinada. Mas aí, vamos supor que o advogado não tenha feito esse pedido dessa indenização. Então, a vítima perdeu essa possibilidade? Não. Sim. De posse dessa sentença penal condenatória, ela pode buscar a justiça civil, né? E requerer, junto às varas cíveis, essa indenização. Correto? Ainda que ela não tenha sido determinada ou valorada pelo juiz criminal, a pessoa pode entrar na vara civil requerendo. Aí, se esse racismo, essa injúria aconteceu no meu local de trabalho, as pessoas vão direcionar, então, esses pedidos de indenização para a vara do trabalho. Ok? Perfeito. Perfeito. Doutora Camila, vou fazer a última pergunta. Isso. É a pergunta do Frederico, né? Ele até fala que escreve de Angola. Está em Angola mesmo, Frederico? Que bacana, hein? Ele fala que não tem legislação específica sobre o racismo e gostaria de saber se o racismo é crime privado, semipúblico ou público, e a quem recai a iniciativa processual ou participação criminal, particular ou a defensoria pública, e como é feito o ônus da prova.
Eu acho que essa pergunta pode ser, já que se fala em defensoria pública, podemos reportar a doutora Marolinda, Claro, apesar claro. dela já ter explicado isso, nós, com certeza, ainda mais para uma pergunta internacional, merece uma resposta, né, doutora? Eu não sei se eu vou ser muito clara, né, porque a legislação é bem diferente, inclusive as terminologias que ele utiliza, né, provavelmente são próprias lá da legislação angolana. Exato. A injúria racial, a injúria discriminatória, eu gosto de falar injúria discriminatória porque ela também em função de religião, né, de origem, de gênero. Então, eu gosto de falar de injúria discriminatória, mas como a gente está lidando aqui bem específica com a questão da etnia. A injúria, como eu disse, ela é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? Quem vai dar início à ação penal é o Ministério Público, o promotor de justiça, mas ele precisa de que a vítima faça uma representação, uma manifestação de vontade de que o processo seja dado início, né? E a vítima pode ou não estar assessorada aí por um advogado ou defensor público que será assistente da acusação, e esse advogado deve se habilitar nos autos com a concordância do Ministério Público para ser assistente da acusação, tá certo? E o crime de racismo é de ação penal pública incondicionada. Todo o procedimento tem que ser feito pelo Ministério Público, tá certo? Acho que é isso. Então, as outras injúrias são ações privadas, né, de iniciativa privada, mas a injúria racial ela é pública, condicionada à representação, e o racismo independe, né, de qualquer representação da vítima. Acho que ele pergunta o ônus da prova. O ônus da prova sempre é da acusação. Ok? Ok, o doutor Rômulo parece que levantou a mão. Que eu tenho que falar com raras exceções. A legítima defesa não é o caso aqui, mas então, o ônus da prova é da acusação. Obrigada, doutora. Doutor Rômulo, pode falar. Eu gostei do que a doutora Mara falou. O ônus da prova é sempre da acusação. Mas isso no âmbito criminal, viu, doutora? Agora, no âmbito civil é diferente. O ônus da prova pode ser investido em eventual ação civil pública do Ministério Público ou da Defensoria Pública, em defesa, nesse caso, da coletividade ou do interesse individual. Pode sim, nesse caso, haver uma inversão do ônus da prova, já que o Código de Processo Civil previu essa hipótese, né? Agora, o novo Código de Processo Civil também já era previsto por ser um dos princípios do direito coletivo. Mas eu levantei a mão porque, no caso, Frederico, tudo que a doutora Mara falou foi em relação à legislação brasileira. E ressalto, a nossa Constituição Federal traz uma das garantias, uma das maiores garantias fundamentais, que é a possibilidade de, em caso de não atuação do Ministério Público, de omissão, de inação, de haver uma ação penal pública, uma ação penal privada subsidiária da pública. Que o que é? Em caso de omissão, ou seja, se o promotor de justiça recebe um inquérito policial, deixa de promover a denúncia num prazo legal, ou deixa de entender dentro daquelas hipóteses, ou seja, quando há omissão, não é que o promotor solicitou o arquivamento, mas é falta de atuação. Nessa situação, o particular, a vítima, o ofendido, ou seu representante legal, se ele for incapaz, pode, de forma subsidiária, intentar uma ação penal, que é chamada de queixa-crime,
para ver o réu, o autor do fato, ser processado por aquele crime. Só que essas hipóteses de ação penal privada subsidiária, ela é somente prevista para os casos em que houver realmente omissão por parte do membro do Ministério Público. Em caso de promoção de arquivamento, aí é diferente, certo? Então, é inação. Era só esse ponto que eu gostaria de esclarecer. Doutora Camila, a doutora Levida pode complementar ou nós encerramos? Pode, claro. Se ela quiser complementar, pode sim, e a gente parte para o encerramento. Sim. Está bem. Na verdade, eu acredito que a pergunta do colega foi bem esclarecida. Eu não tenho nenhum outro ponto relevante a acrescentar, não. Acho que o doutor Rômulo, ele completou assim, com bastante sabedoria. A doutora também explanou de uma forma bem... Acho que ficou tranquilo. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou, em nome do IJB, mais uma vez agradecer a participação de todos que ficaram até o fim, principalmente agradecer também a participação dos nossos convidados de hoje, a doutora Cristina, mais uma vez, pelo empenho de sempre em estar organizando os nossos eventos, e convidar a todos para nos seguir, o IJB, nas redes sociais. Nós também temos um site. Procurem saber mais sobre a nossa proposta, porque a gente está de braços abertos. É um instituto voltado para a mulher, mas como vocês viram aqui, a gente não exclui, O doutor Rômulo está aí para não nos deixar mentir, e sempre é uma honra muito grande a gente receber pessoas tão maravilhosas quanto vocês. Eu passo para a doutora Cristina passar o encerramento agora. Bem, eu vou repetir o que eu disse. Eu fiquei emocionada nessa noite pelas palavras desses brilhantes convidados, porque coisas que quem não atua na área do direito penal, por vezes, desconhece, e hoje nós tivemos vários esclarecimentos em relação ao assunto. Quero agradecer a cada um de vocês, doutor Rômulo, doutora Levida, doutora Marolinda, vocês são brilhantes. Realmente, fizemos as melhores escolhas. Espero que em próximos eventos nós possamos contar com vocês. E quero agradecer novamente ao IJB por essa oportunidade, na coordenação do Comitê de Diversidade, que é de extrema importância para nós. E essa noite, para mim, foi uma das mais importantes no âmbito do Comitê da Diversidade. Muito obrigada. Continuo emocionada pelo que eu ouvi essa noite e pela presença de todos que estiveram aqui, inclusive de Angola. Para mim foi emocionante demais. Agradeço a cada um de vocês e que tenham uma boa noite. Muito obrigada. Espero contar com vocês nas próximas. Esses 3 agora vão fazer parte do nosso acervo lá da Comitê da Diversidade. Muito obrigada.